Muito bem-vindo à live de número 69, onde a gente vai falar sobre a Jane Austen, uma grande escritora da língua inglesa, e o que isso tem a ver com a minha participação aqui no teu aprendizado, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu faço. Muito bem, essa live aqui é uma live que vai ficar gravada, porque é uma live que eu precisei não só me preparar, mas eu precisei fazer uma viagem de última hora, mas ela vai ficar gravada aqui, e obviamente a live de número 69 tem que ser épica. Por que eu vou falar sobre uma grande escritora? Lézer, você não é um canal sobre livros, sobre literatura. Por que você vai falar sobre uma escritora? Essa é uma série de vídeos que eu faço aqui, de lives que eu faço vez ou outra, né? Então eu tô acho que no terceiro grande escritor que eu tô falando. Sobre grandes escritores de um idioma. E eu dou as chaves da leitura para você ler ele. Eu dou uma facilitada para que você comece a ler este escritor. Obviamente no original. Te dando um PDF completo de um guia de como você deve ler. Falando mais sobre a história dele, sobre onde ele, que período da época da história ele viveu, e aí falando um pouco mais sobre cada uma das obras. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu vou falar sobre isso? Se eu sou poliglota, eu falo sobre idiomas, o que isso tem a ver? O que casa uma coisa com a outra? Tudo casa quando você entende um pouco da minha visão sobre idiomas, aquilo que eu chamo de minha filosofia poliglota. Qual é a minha filosofia poliglota? A minha filosofia poliglota é o seguinte: eu acho que os idiomas, eles têm tudo a ver com ética, entendida como um esforço para se viver melhor. Então, quando você parte para aprender 1, 2, 3, 4 idiomas, você começa a ver o mundo de 1, 2, 3, 4 maneiras diferentes. E quando você começa a entender que grande parte daquela sociedade ela está pintada em livros, né? Nós nos lemos através de livros, diz o grande escritor da língua portuguesa, Augusto Meyer. Ele diz o seguinte: nos lemos através de livros, é exatamente isso que a gente pode ver, como uma cultura se expressa e como que a gente se modela através de livros. E quando eu comecei a experimentar esse sabor de ler um grande escritor como Shakespeare, a Jane Austen e outros no original, eu comecei a perceber que dentro destes livros eles têm algumas conquistas da humanidade que não podem ser perdidas. E eu justamente quero criar essa vontade em você para que você passe a experimentar isso também. E experimentar o que exatamente? Experimentar alargar aquilo que você pode dizer. Há algumas passagens, como por exemplo o grande poema do Ramón Jiménez, que diz o seguinte: "Oh inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente." É um poema em espanhol, e o espanhol é tão firme, tão quente, tão pés no chão, que ele pode, fazer um apelo para os céus, para que as palavras dele possam descrever as coisas que ele está sentindo de uma maneira tão fidedigna que pode se confundir aí até mesmo com a natureza. Então, é isso que eu tô falando para você. Há esses pequenos fragmentos, alguns poemas, algumas obras, livros inteiros, escritores inteiros, como no caso da Jane Austen, que são conquistas da humanidade. Eles aumentaram aquilo que a gente pode experimentar, viver e sentir. E para você entender isso, você tem que lê-lo no original, né? Nada contra os tradutores, nada contra tudo isso, mas para que você abra esse mundo inteiro de sentimentos, nomeação de objetos e experiências que está escondido atrás do idioma, você tem que passar por idioma. E obviamente, eu querendo te instigar a você alargar os limites do dizível, como dizia o Otto Maria Carpo. Eu estou te convidando a gente recuperar esse tipo de escritor. Exatamente por isso que esse, se não me engano, é o segundo ou terceiro grande escritor que eu estou fazendo nas lives aqui no canal. O primeiro foi o Shakespeare, e essas lives sempre vão ficar disponíveis. Bom, dito isso, se você é uma pessoa que tem um inglês intermediário e quer passar para o avançado, você vai se beneficiar muito de ler Jane Austen, você vai se beneficiar muito dessa live, onde eu vou te mostrar, vou te dar um guia para você ler ela, para facilitar, porque afinal de contas, eu falo sobre idiomas e idiomas é uma barreira, né? Os idiomas são uma barreira, neste caso o inglês é uma barreira. Então, para além dessa barreira do inglês, eu vou te dar alguns outros facilitadores também que te ajudem a lê-la, né? Exatamente sobre isso que funciona essa live. E então, se você é uma pessoa que tem um inglês intermediário, você vai se beneficiar demais dessa live, principalmente se você chegar no avançado. Se você é uma pessoa de inglês avançado, você nunca leu ela, ou pelo menos leu meio por cima, é importante você prestar atenção, porque ela expandiu demais os limites daquilo que a gente pode entender, ver, sentir, pensar em inglês. Então você vai se beneficiar muito, vai avançar muito mais do seu inglês através da leitura dela. E se você é uma pessoa que, mesmo assim, de inglês básico, gosta de desafios, obviamente você vai se beneficiar muito com a leitura dela, porque
Como você vai ver na live daqui de hoje, eu vou te recomendar os livros mais fáceis para você começar. Vou te dar um material para mesmo que se você seja uma pessoa de inglês completamente básico, você já possa começar a lê-la em poucos meses. Sim, é uma literatura que você pode ler em poucos meses. Te recomendar já o primeiro livro aí ao longo dessa live, que eu vou falar por que ele é o mais fácil, tá bom? Mas não é em ordem cronológica do mais fácil ao mais difícil por ordem de tempo, mas sim por ordem de vocabulário. Vou te recomendar os mais fáceis depois os mais difíceis. Bom, então, como é que vai funcionar essa live? Essa live basicamente eu vou falar sobre a vida dela, sobre as obras, né? Eu vou falar um pouquinho sobre algumas das obras dela, não vou falar sobre tudo, porque eu vou deixar um PDF bem completo. Vou mostrar o PDF aqui. Vou deixar um PDF bem completo para você, tá bom? Aqui com vida dela, obra, resumo de cada obra, obra por facilidade, já vou te mostrar o que significa isso, e as chaves de leitura, tá bom? Vou te dar absolutamente tudo que você precisa para usá-la e para lê-la em inglês, para aproveitar essa tão grande escritora do inglês aí, que é a Jane Austen. Beleza? Então vamos começar sobre a vida dela, falando sobre a vida dela. Bom, obviamente eu vou usar minha colinha, tá? Mas a colinha vai estar dentro do PDF, que você vai ter acesso. Mas algumas coisas eu vou puxar da minha cabeça aí, como por exemplo, aquilo que a gente vai começar falando agora. Ela nasce em 1775 e ela vive entre os períodos da Revolução Francesa e das Guerras Napoleônicas, que vão se findar em 1815, tá? Então, basicamente ela vive naquele período que um grande historiador inglês chama de Era das Revoluções. O que é a Era das Revoluções? A era onde tá tudo mudando. Tá? Então, quando você pensa assim, poxa, quando essa escritora viveu, ela tá vivendo num mundo de uma mudança completa. Todo mundo tá mudando, tá tendo a Revolução Francesa, o iluminismo, depois voltam as monarquias, o próprio Napoleão vem, que é um sentido anti-histórico, chamado de Napoleão também, né? Mas o Napoleão vem, tem todas as guerras napoleônicas, ele é derrotado em 1815, eles fundam basicamente a nova sociedade internacional que vai buscar a coexistência entre estados que serão, digamos assim, soberanos. É fundada então a sociedade internacional em 1815, mas sobretudo ela vive toda a vida dela em um período em que no mundo inteiro haviam revoluções. Revolução no meio de pensar, no meio de fabricar, revolução industrial também acontece aqui, segunda parte sobretudo. E também as revoluções no meio de soberania, né? De quem será o soberano? Será que o soberano é um rei que veio, né? Basicamente foi sobre isso a Revolução Francesa. Assim, resumidão. Devemos respeitar ao rei porque ele, né, nasceu aí? Ou a gente tem que delegar nossa própria vontade de escolher uma pessoa, né? E aí, nossa, né? E morreu gente arruda para defender uma ideia ou outra, e surgiram outras. Enfim, né? Revolução completa. O nome desse período da história, sobretudo, é Era das Revoluções. Então, embora ela viva na Era das Revoluções, ela não fala muito sobre revolução, na verdade ela não fala nada. E essa é uma das chaves de leitura para você entendê-la, que eu vou falar mais no final dessa live. Mas ela tá vivendo nesse período aí. Em 1796 ela começa então a escrever Orgulho e Preconceito, que é o chamado Pride and Prejudice, né? Mas ela começa a escrever este livro com o nome de First Impressions, que são, digamos assim, as primeiras impressões. De 1801 a 1809, ela vai passar por diversos lares de parentes dela, porque os pais dela, principalmente o pai dela, resolveu se aposentar e ir para um lugar onde ela não poderia ir junto com a mãe, junto com as irmãs dela, tá? Eu vou te mostrar uma foto obviamente de uma pintura, tá, da Jane Austen, para que você dê imagem, para que você dê um rosto à pessoa, tá? Porque eu sou uma dessas pessoas que não consegue, tipo, falar sobre uma pessoa, entender uma pessoa sem ter um rosto. Tipo, eu preciso ter um rosto, cara. Me dá um rosto aí, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, me dá um rosto pra eu entender do que eu tô falando. Basicamente é essa aqui, tá? É uma... Fosse um portrait aí da Jane Austen, essa mocinha aqui, tá? Então é essa aqui é a Jane Austen, beleza? Então... é ela que vai escrever todos os livros que a gente vai ver. Eu já vou te mostrar por que ela é tão importante assim. Você já vai entender qual é a importância dela na literatura e na língua inglesa. Então, de 1801 a 1809, ela fica perambulando pra lá e pra cá em casas de parentes, porque o pai dela basicamente era velho demais pra cuidar dela e das irmãs. E em 1809, o irmão dela, o Edgar, ele consegue ser herdeiro de um tio dele, né? Sendo herdeiro de um tio, ele consegue oferecer uma boa morada para, então, a Jane Austen e as irmãs. Isso é bem importante. Por que é importante? Porque até então, ela ficava perambulando de casa em casa. Só que depois que o irmão dela conseguiu dar uma boa vida pra ela, ela então começa a morar naquilo que se chama de Chatham Halls, que é essa casa que eu vou te mostrar aqui.
um pequeno castelete, tá? Um pequeno castelinho, onde ela e as irmãs e o irmão, obviamente, começam a morar. E essa aqui é uma casa de... como se fosse um lord de classe média alta, tá? Lá na Inglaterra. É aí onde ela escreve grande parte dos livros dela. E ela escreve num conforto da família, ou seja, então ela vive uma situação de classe média alta britânica no tempo das revoluções, mas é ainda a era vitoriana, né, do capa e espada ainda, digamos assim, de lords e princesas e ladies lá dentro da Inglaterra. Então ela vive dentro deste castelete aí, um castelo pequeno, não é tão grande, mas mesmo assim ela vive ali basicamente até ela morrer. Em 1812, então, ela começa a publicar suas obras, só que ela vende... a primeira obra que ela vai publicar vai ser Orgulho e Preconceito, que é o Pride and Prejudice. Só que ela vai vender os direitos das obras da primeira obra dela, que é até então a mais famosa, por 110 libras. Ela vende absolutamente tudo, todos os direitos, tudo. Vende para o editor e é publicado então com o nome do autor é publicado como autor anônimo, né? Anonymous author, né? Basicamente não tem... nameless, nameless author, que é basicamente um autor sem nome. E ela não coloca os nomes dela na publicação. Outras obras dela seriam publicadas sem o nome, e em 1814 é Mansfield Park, também é publicada como autor anônimo. Em 1815 ela começa então a escrever Emma, é o final das Guerras Napoleônicas aí, ela começa a escrever Emma, que é um dos grandes livros dela, e aí em 1816 é publicada Emma com direitos, tá? Com direitos dela mesmo, com o nome dela. E aí o que acontece? Aí muda bastante coisa, por quê? Em 1816 Jane Austen já tá sentindo meio que dificuldades de respiratórias e tudo, ela vai morrer por conta de uma doença. Só que ela morre sem ter sido reconhecida, porque ela morre em janeiro de 1817 e somente em 1816, um ano antes, ela começa a ser reconhecida como uma grande autora. Só que não pelo nome dela, mas pelo Nameless Author. Quem que escreve isso? O Walter Scott, né, que foi um grande escritor de língua inglesa, escreveu romances em língua inglesa, um romântico. Ele escreve, não porque ele escreve, entende? Ele escreve novelas, digamos assim, mas um romântico, ele é do romantismo. Ele escreve esse ensaio sobre ela, e ele diz assim que essa escritora que escreveu Emma, em 1816 foi publicado Emma, ele no mesmo ano publica esse artigo, e ele diz o seguinte: a masterful exponent of the mode novel in the realist tradition, né? É um expoente máximo das novelas, né, dos romances atuais sobre a escola realista. Isso é muito interessante porque ele, o próprio Walter Scott, ele era um lord muito bem reconhecido, muito rico, inclusive. Walter Scott, ele fez fortuna vendendo os próprios livros dele, então ele era um grande escritor bem reconhecido. E o Scott escreve isso sobre ela, só que ele obviamente coloca essa dedicatória ao Nameless Author, que foi o autor basicamente sem nome, autor esquecido. E aí, então, o que acontece é que ela vai passar então a ser reconhecida de 1816 para frente. Ela vai então ganhar os grandes nomes da literatura aí, da literatura, vai encantar o mundo e os ingleses com a própria escrita. E em 1817 ela vai morrer. E ela vai ser enterrada na Winchester Cathedral. E eu vou te mostrar o que é a Winchester Cathedral, que é uma das maiores catedrais medievais britânicas já construídas. É uma das maiores honras ser enterrado lá. Porque, deixa eu te mostrar o que eu tô... Essa catedral, tá? E por que isso? Né? Por que a Winchester? O que tem de diferente na Winchester? Lá só são enterrados reis e rainhas. E ela é uma das únicas que não foi uma rei e rainha, mas que foi enterrada lá. Pelo prestígio que ela ganhou de ter escrito tudo aquilo que escreveu em língua inglesa. Bom, então, vamos passar agora a falar. Então, já comentei basicamente a vida dela. Vou passar a falar então sobre as obras dela, tá bom? Ela escreve algumas obras, sobretudo as obras mais... que não são de infância dela, porque ela escreveu bastante cartas e livrinhos mais bobos na parte da infância, que relatam uma Jane Austen não madura. Obviamente todo mundo já passou por um momento de infância, então geralmente é desconsiderada essa parte da obra dela, a não ser por grandes estudiosos que vão bem a fundo nela, mas não é o nosso caso aqui.
Aqui a gente vai se concentrar somente pelas obras que ela mesmo deixou-se publicar, né? Aquelas obras que ela achou que estava boa para publicar, é perfeita e acabada, ou até mesmo as póstumas, que são atribuídas a ela. A primeira foi, então, Sense and Sensibility, Senso e Sensibilidade, basicamente, em 1811, publicada. Pride and Prejudice, em 1813. Mansfield Park, em 14, até então, sempre como autora anônima. Emma, escrita em 1815, publicada pela primeira vez em 16. E aí sim ela começa a ser reconhecida depois do livro Emma. E em 1817, duas obras póstumas, tá? Que é Northanger Abbey e Persuasion. Essas duas obras, então, são duas obras póstumas, tá bom? Dentre essas aqui, eu vou me focar em não somente... Eu poderia fazer um resumo, como eu de fato fiz um resuminho de cada uma dessas obras aqui dentro desse PDF que você vai pegar, tem um resuminho de todas as obras aqui para você poder ver. Mas ao invés de eu focar te contar o que significa cada livro, eu vou te instigar a você ler, dando as chaves de leitura para você ler ela. Ou seja, quais são as informações importantes que você tem que ter em mãos para que você comece a ler esse tipo de livro. Antes de eu começar a falar então sobre as chaves de leitura dela, eu quero te fazer alguns avisos. Primeiro aviso é o seguinte: a Jane Austen, ela é uma escritora que é relativamente fácil de você ler, mas ela é uma escritora de literatura, então ela usa um certo vocabulário que é um pouco mais difícil para compreender. É exatamente por isso que eu reuni aqui para você uma cronologia das obras mais fáceis para você começar. Eu vou te mostrar exatamente como você vai usar essa parte do PDF aqui, que vai ser bem importante. Isso aqui, ó, obras dela, obviamente, obras da Jane Austen, por facilidade de leitura. A primeira obra e a mais fácil para você começar, que obviamente foi aqui eu comecei também, é a obra Emma. Eu já te explico essa coluna da compreensão aqui, ok? Depois vem Northanger Abbey, Persuasion, Sense and Sensibility, Mansfield Park e Pride and Prejudice. É uma inversão porque a maioria das pessoas começa por esse aqui, né, que é o Orgulho e Preconceito, mas a compreensão dela, como você vê aqui, é a menor, de 72%. Beleza, o que significa essa coluna 79, 79.07, 78, 77? Isso significa o seguinte: se você sabe as 2.000 palavras mais frequentes do inglês, o teu nível de compreensão de toda essa obra é mais de 79%. De Pride and Prejudice é de 72%. O que significa que, se você sabe as 2.000 palavras mais frequentes do inglês, Emma é o livro mais fácil para você começar a ler dela, tá? E você deve estar pensando, poxa, mas como eu vou saber que eu sei as 2.000 palavras mais frequentes? É exatamente isso que vem um presente que eu quero te dar nessa live. E o presente é o seguinte: eu vou dar para você as 2.000 palavras mais frequentes para você usar. Mas você vai ter que seguir exatamente o que tem nesses passos aqui. Primeiro, você vai ter que aprender as 2 palavras mais frequentes do inglês, tá? Aprender as 2.000 palavras mais frequentes do inglês. Como? Ou você usa o Anki para aprender as palavras. Eu fiz um baralho inteiro, tá? Onde eu deixei linkado aqui, tá no PDF dessa aula. Tá no PDF dessa aula. Se você não tem acesso ao PDF, vou deixar até na tela grande. Se você não tem acesso a esse PDF aqui, é porque você não tá lá no grupo do Telegram. No link da descrição, você pode encontrar o linkzinho pra você entrar no grupo do Telegram. Você entra lá e pega o PDF lá dentro do grupo, ok? Então lá dentro do grupo, dentro do grupo do Telegram, você vai ter esse PDF. E nesse PDF vai ter o link para você baixar o baralho do Anki com as 2.000 palavras mais frequentes do inglês, tá? Então são as 2.000 palavras mais frequentes do inglês. E aqui um livro de frases para você baixar também, tá bom? O que tem nesse livro de frases? As mesmas palavras que você tem aqui no Anki. É só se você decidir usar outro método de aprender vocabulário. Aliás, eu não sei o que você está falando. Muito bem, se você for usar o Anki para aprender vocabulário, você vai ver esse vídeo tutorial aqui. Se você for usar a lista de ouro, ou seja, o livro de frases, você vai ver este outro tutorial aqui. Por quê? Porque esse vídeo aqui não foi pensado para te ensinar a aprender vocabulário. Eu quero que você já pelo menos saiba as 2.000 palavras mais frequentes para você partir para a leitura dela. Por quê? Porque essas estatísticas estão dizendo justamente isso. Se você sabe as 2.000 palavras mais frequentes do inglês, você compreende cerca de 79% de tudo aquilo que ela escreve no livro. Ou seja, fica uma margem de mais ou menos, assim, não dá bem, assim, mas fica mais ou menos uma margem de 20% que você desconhece, 20% de vocabulário que você desconhece, incluindo nomes. Aí a gente pode dizer que é um 19,7% que você desconhece daquele livro. Então,
tem bastante vocabulário para você aprender no livro também. Se você só tem o vocabulário das 2.000 palavras mais frequentes do inglês. E é exatamente por isso que eu te recomendei o material aqui. Dentro destes 2 materiais aqui você tem as 2.000 palavras. Só escolha se você quiser usar o Anki ou a lista de ouro. Se você escolher o Anki, você usa esse tutorial. Se você usar a lista de ouro, você usa esse tutorial. E aí, se você não quiser aprender, mas você já tem um bom livro de inglês, basta você abrir o vocabulário aqui, principalmente a lista de ouro, e você simplesmente confirmar se você realmente sabe essas 2.000 palavras mais frequentes. Checado, e uma vez que você sabe as 2.000, volte a tabela e comece pelo mais fácil, Emma, cujo nível da compreensão é cerca de 80% da obra, tá? Então você começa lendo ela por ali e não por Pride and Prejudice. E aí sim, a leitura é recomendada aqui para quem atingiu o inglês intermediário, busca o avançado, sobretudo, ou para quem gosta de desafios, tá? Ou para quem gosta de desafios. Né? Tenho alunos meus que gostam de desafios, que tem um inglês básico e lê livro de filosofia, né? Ele gosta do desafio, então, se você gosta também, tá aí, ok? Então, vou deixar até na tela grande para fazer um resumo sobre como é que se deve usar esse PDF, essa tabela. 1. A tabela demonstra quais as obras dela, não de maneira cronológica, mas da maneira mais fácil a mais difícil. Deve começar por Emma, que é a obra mais fácil dela. Mais fácil em relação ao quê? Ao teu conhecimento das 2.000 palavras mais frequentes do inglês. Você pode aprender elas lá dentro do Anki, deixei o material recomendado dentro do PDF, ou você pode aprender também lá por dentro do livro de frases. Também deixei um material recomendado dentro desse PDF aqui, tá bom? O PDF vai ter senha, e a senha vai ser Austin, somente o sobrenome dela, beleza? Austin. Copia o sobrenome dela e usa lá para desbloquear o PDF que você vai pegar, ok? Então, vai ter lá ali esse material e todos os tutoriais de como você usar ou um, ou o Anki, ou a lista de ouro, se você escolher usar o outro, beleza? Então, escolhido aí o material, aprendido as palavras, tá com o teu lema nas mãos aí para você ler. A gente vai passar então para aquilo que eu chamo de chaves de leitura. Ou seja, quais são as chaves para você realmente entender o que a Jane Austen escreveu. Por quê? Ler literatura não é somente você, vou pegar o livro e vou ler. Ela sempre está querendo dizer algo a mais. E essas chaves de leitura vão tentar exprimir e mostrar para você porque essa é uma grande autora e por que ela quebrou a barreira dos limites daquilo que a gente podia dizer, pensar e sentir. Por que ela fez isso? Como ela conseguiu fazer isso? O que eu preciso procurar, por exemplo, no livro dela, para que eu entenda e faça parte e participe dessa cultura que entende o que a Jane Austen quis dizer, ou pelo menos que participa de uma cultura comum com a Jane Austen, que começa a entender o mundo de uma maneira um pouco mais profunda e delicada. Quais são essas chaves de leitura para que eu entenda e enriqueça mais a leitura dela? Por quê? Porque eu não sei se você sabe, mas ela já foi muito acusada de ser uma leitura de cabeceira de mesa de chá. Ou seja, uma leitura superficial, uma leitura fácil demais, uma leitura só para matar o tempo. E ela tá longe disso, é uma escritora profundíssima. Da mesma maneira, Shakespeare também. Você vai ler uma peça de Shakespeare, não tem nada ali. Desculpa, mas não tem nada. Se você é uma pessoa que vai completamente seca, né? Nunca leu, não sabe nada, nunca buscou nada. Vai ler, não tem nada, é só uma peça. E você acaba e pensa, nossa, mas tudo isso, né? So much ado about nothing, né? Tanto fuzuê, tanto barulho pra nada. Isso é uma peça dele, né? O título da peça. Mas na verdade, o profundo tá mais escondido, né? Você entender e participar dessa cultura faz parte de você aprofundar um pouco mais o conhecimento, e essas chaves de leitura buscam cavar esse poço para que você entre e entenda os meandros, entenda o mais profundo daquilo que ela quis dizer. Beleza? Então vamos começar falando sobre a primeira chave de leitura dela, valeu? Muito bem, a primeira grande chave de leitura para você entender a Jane Austen e a profundidade dela vem do modelo que ela escreve. Que modelo é esse? Esse modelo que ela escreve é um modelo de fazer uma análise psicológica da pessoa sem nunca entrar dentro da cabeça dos personagens dela. Basicamente é uma dramatização como se fosse uma peça, como Shakespeare fazia, que você entende o que os personagens estão pensando, como eles sentem. Você sabe qual é a personalidade de cada um deles, só por aquilo que eles falam ou por aquilo que eles agem. Isso é extremamente difícil de fazer, extremamente difícil de você encontrar de uma maneira séria e bem feita. E ela faz isso com maestria. Por exemplo, vou ler uma passagem aqui do pai da Emma, do livro Emma, tá? E ele tá falando sobre... tem uma moça no livro Emma, que é Harriet,
E a Emma tá falando com o pai dela e ela vai falar sobre a situação em que a Harriet está. Situação essa social. A Harriet, digamos assim, plebeia, ela é pobre, ela não pode participar dos grandes eventos, etc. E aí o pai da Emma diz o seguinte: One half of the world cannot understand the pleasures of the other. Uma metade do mundo, uma parte do mundo não pode entender, não pode participar dos prazeres do outro. Né? Ele só fala isso e com uma fala você já entende. O cara é um baita de um preconceituoso, né? Mas obviamente naquela época a gente tem que cuidar o anacronismo, mas você entende bem claro qual é a mentalidade do pai dela. Pro pai da Emma, o cara que deu exemplo pra ela viver, e obviamente essa é a personagem acha que tudo deve ser absolutamente estático, a Emma. Ninguém pode transitar socialmente, então essa é a personalidade dele, também a personalidade dela. Só que a gente nunca entra dentro da cabeça dos personagens dela, nunca. Ela nunca usa, tem alguns escritores, alguns estudiosos que dizem que ela usa as cartas, né? Quando um personagem está escrevendo uma carta de um para outro personagem, basicamente ela tá lendo os pensamentos do personagem. Mas basicamente tu tá lendo a carta, né? E a carta, sim, tudo bem, é um pensamento, mas a gente não fala tudo que a gente escreve, certo? E a gente só lê a carta. Então ela tem essa finesse, essa percepção que só um escritor teve também, que foi o Shakespeare, né? Uma autocaracterização dos personagens é de uma maneira eminentemente dramática, porque o Shakespeare escreve peças, escreve dramas. Quem entendeu isso entende muito mais a obra dela, que a gente nunca entra dentro da cabeça dos personagens e você começa a prestar muito mais atenção quando um personagem está falando, quando ele está se expressando, quais são as opiniões dele. Muitas vezes a gente espera dentro de um livro que tenha um ponto principal da história, certo? Nesse ponto principal eu vou entender absolutamente tudo da história. E na Jane Austen não é um ponto principal, é cada linha. Todas as linhas são linhas principais. Por quê? Porque elas não só estão falando, estão conversando e estão agindo, mas elas estão te revelando quem essa pessoa é. E é exatamente um pouco disso que a gente vive no mundo. A gente não vive assim. A gente não entra dentro da cabeça das pessoas. A gente tem que saber o que elas pensam, o que elas sentem, como são a personalidade delas, pelo que elas falam, pelo jeito que elas agem. E essa maneira de criar um livro é uma maneira belíssima de você criar. O Tennyson, que foi um grande escritor, um poeta, né, um poeta da língua inglesa, o Alfred Tennyson, ele escreve um poema, tá muito bonito o poema dele, sobre ela, sobre a Austen. E ele faz exatamente essa comparação, ele compara a Jane Austen com Shakespeare, porque ela também faz com que a gente participe desse modo inglês de viver, sem necessariamente ser inglês e sem entrar na cabeça dos personagens. Eu vou ler linha por linha deste poema do Tennyson, pra você ver. E eu também vou ler a tradução do Carlos Drummond de Andrade, tá? A tradução do Carlos Drummond de Andrade, essa que tá na sua direita aí, desse poema do Tennyson, beleza? Então deixa eu colocar tudo isso aqui pra baixo, para que a gente possa ler o poema bem com calma, tá? Shakespeare's art, a arte de Shakespeare, with nature's self almost to strive, had made, quase em competição com a natureza, had made this woman giving genius which could make. Fizeram esta mulher dotando-a com gênio, obviamente a Jane Austen, dotando-a com gênio, which could make our nature England, que faria de toda a nossa Inglaterra, nossa natureza comum, and for all the world to speak. E o mundo falar, pensar, think, read or feel with her. Ler, sentir, falar com ela. Ler ou sentir com ela. Reckless of blame, praise. Sem se importar com censura ou louvor. An immortal name. Um nome imortal. Somente a tradução agora, somente do Carlos Drummond de Andrade. Arte de Shakespeare, quase em competição com a natureza, fizera esta mulher dotando-a com um gênio que faria toda a Inglaterra, nossa natureza comum, e o mundo falar, pensar, ler e sentir como ela, sem se importar com censura ou louvor, nome imortal. Basicamente ele está falando que a nutrição dela, onde ela cresceu na obra, foi, obviamente, lendo Shakespeare, ou pelo menos entendendo a obra dele, entendendo essa maneira de você pintar o mundo sem entrar na cabeça de personagens
Isso é um exemplo daquilo que a gente chama de realismo nas artes. Então, se um dia alguém te pedir, poxa, né, um escritor realista para eu ler, Jane Austen, né? Então, primeira grande chave de leitura, nunca entra na cabeça dos personagens. Toda linha é importante, ela vai fazer uma autocaracterização de cada um dos personagens a partir da fala, das ações, etc. E é isso que você tem que entender, que ela vai estar demonstrando por trás quais são os modos de vida, lições morais que ela achava que fossem importantes. Então, e é exatamente aí que a gente entra então na segunda grande chave de leitura para você ler a Jane Austen, que é uma arte de não ditos. A Jane Austen, ela sempre vai deixar uma enorme quantidade de coisas e detalhes realistas para serem preenchidos pela imaginação do leitor, para ser preenchidos pela tua imaginação. A Virginia Woolf, ela fala algo muito interessante sobre isso, e ela diz o seguinte: She, obviamente, a Jane Austen, stimulate us to supply what's not there. Ela estimula a gente, ela faz com que a gente tenha um estímulo para que a gente supra aquilo que não está ali. É aquilo que eu chamo de arte de não dito. Então, muitas vezes você lê uma frase e a frase acaba dentro do livro e você, poxa, mas alguma coisa tem aí por trás. Por exemplo, essa frase daqui, que é a primeira frase de Pride and Prejudice, primeira frase de Orgulho e Preconceito, ela diz o seguinte: It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Deve ser de uma maneira universalmente reconhecida que um homem solteiro em posição de boa fortuna deve certamente estar em procura ou estar desejoso de uma esposa. Ora, aí tem um não dito muito grande, né? Que não dito é esse? É o não dito da própria sociedade onde ela está vivendo. Uma sociedade em que você não vive por conta própria. Você vive de aparências, principalmente para os outros, e você segue as regras. Então, a vida social para ela é toda cheia de subtextos, entendidos. Você tem que entender as entrelinhas, porque muitas vezes você está lendo e fala, poxa, mas que povo preconceituoso. Não é o preconceito que ela está querendo, que ela tá querendo demonstrar. Porque senão o nome do livro seria só preconceito. Mas também o pride, o orgulho. Então, orgulho e preconceito, essa dualidade, ela sempre usa essas dualidades. Elas servem para que você preencha o gap entre um e outro. Ou seja, até onde vai o orgulho e até onde vai o preconceito. Quem tem que preencher isso é você. Dentro das histórias dos personagens. E é isso que deixa ela um pouco mais rica, digamos assim. Ela faz essa arte de não ditos, ela faz você participar da obra, lendo junto com ela e entendendo, descobrindo os personagens ao mesmo ponto que você descobre você mesmo. Então, segunda grande chave de leitura é uma arte de não ditos. Porque a maioria das vezes que você vai ler um livro desse, você pensa, poxa, mas ela só fala sobre trivialidade, ela só fala sobre pessoal rico, que toma chá, que sai de carruagem. Sim, mas por trás disso ela está querendo pintar valores morais, esses valores morais em ação, como uma pessoa se porta diante de determinada situação, como uma pessoa que tem um conjunto de crenças tal, como por exemplo o pai da Emma, ou a própria Emma, que não se deve ter mobilidade social, não se deve ter avanço, não se deve ter mescla de pessoas de diferentes categorias sociais. Como uma pessoa dessa se comporta diante dessa situação, e ela coloca você para viver isso. Então você traz um pouco isso para a tua vida, como é que você se comporta diante de determinadas situações, dados os valores que você tem. Essa arte de não ditos da Jane Austen é um convite seu a participar de uma experiência, de você tentar se colocar toda hora no lugar de um dos personagens do livro, aquele personagem que você está lendo, que está falando na hora ali. Porque ela não entra dentro da cabeça para dizer o que ele está pensando. É você que vai pensar o que ele está pensando. É você que vai dar o contexto, e isso aí você começa a entender um pouco mais que ela tá fazendo os personagens como cascas vazias, de uma maneira psicológica, falar e agir, e você vai preencher a parte de dentro de cada um dos personagens a partir daquilo que eles estão fazendo por fora. E esse é um convite à reflexão social, como a gente vive. Você começa a preencher a vida das pessoas e a imagem que a gente tem dos outros a partir daquilo que eles fazem, a partir daquilo que eles falam, a partir daquilo que eles são. Só que muitas vezes, como na grande maioria das vezes dos livros dela, o final é surpreendente. O final, aquilo que você achava que era o certo, acaba
virando de uma maneira completa. Exemplo, a Emma, grande livro Emma. A Emma quer, né, ser a grande casamenteira e casar todos os amigos dela, etc., sem ter mobilidade social, casar todo mundo, cada um no seu quadrado. E ela vai querer morrer solteira. A Emma se apaixona. E ela se apaixona perdidamente por um cara de classe social maior que ela. Ele é um Tudor, né? Descendente dos Tudors. Ele é a classe social, digamos, A da A, né? E ela se apaixona por esse cara. Ela não é classe social A da A. Ela é uma classe média, digamos assim. E aí, tudo aquilo que ela fez, tudo aquilo que ela demonstrou por fora, em ações, falando mal dos outros, evitando mobilidade social, né? Julgando as pessoas com palavras, com ações... Tudo isso meio que se volta contra ela no final para demonstrar que, na verdade, o que tinha dentro dela era diferente daquilo que ela fazia. Então, a arte de não ditos, que é a segunda grande chave dela, não é para você julgar sempre um livro pela capa. Tente preencher mais. Preencha mais aquilo que não está dito aí. Entenda nas entrelinhas, será que essa pessoa não está sofrendo por dentro e está agindo por fora de uma maneira diferente? Você já deve ter conhecido uma pessoa assim, né? Ela age de uma maneira, mas por dentro ela é uma pessoa completamente diferente. Eu conheço uma pessoa exatamente assim. Ela é completamente espinhosa, ela afasta todo mundo e etc, etc. Mas por dentro é um passarinho frágil, uma pessoa frágil, delicada, que precisa de cuidado. Você conhece pessoas assim? Ou talvez seja o contrário. Demonstra uma grande fragilidade. Eu também conheço pessoas assim. Demonstra uma grande fragilidade, mas por dentro é uma pessoa bem cascuda, bem carrancuda. E existem várias personagens que são exatamente assim, não somente os contrários, mas às vezes também a mesma coisa, aquilo que ela demonstra a pessoa realmente é, uma pessoa fidedigna, ela fala aquilo que ela é. Você conhece pessoas assim? Pois é, eu também conheço. E essa dualidade, essa arte de não ditos, ela tá te convidando a fazer um grande escrutínio, uma grande análise social. É exatamente isso que ela tá querendo fazer. Tá querendo te fazer viver uma experiência diferente, principalmente através do inglês. Essa é a segunda chave. Uma arte de não ditos. Então vamos lá para a terceira chave para a gente ler Jane Austen. Muito bem. Então a terceira chave de leitura é a seguinte. As ansiedades da vida comum. A primeira chave de leitura, então, foi sobre a capacidade da Jane Austen de pintar um personagem sem entrar dentro da cabeça dela. Né? As imagens se perfazem pelo diálogo. A segunda ela sempre faz uma arte de não ditos. Você que tem que preencher de fora para dentro, né? E participar desse jogo social. E a terceira, então, a terceira grande chave é você entender as ansiedades da vida comum. Dentro do livro dela, ela não é uma escritora de livro de chá, né? De cabeceira de chá, digamos assim. Mas sim, dentro de cada situação social, você tem um profundo senso de moral crítica da vida cotidiana. Porque ela, pelo fato dela não entrar dentro da cabeça dos personagens, ela cria esse personagem todo complexo, todo redondo, chapado dentro de um fundo que é flat, digamos assim, dentro de um fundo que é plano. O fundo social, ele só tá ali de enfeite, porque o que ela realmente quer que você entenda é a profundidade dos personagens, que ela não vai pintar por dentro, que ela quer que você represente os valores dentro deles, que você entenda como eles funcionam através daquilo que eles falam, daquilo que eles pensam. E é nas atividades da vida cotidiana, da vida comum, em cada ato dos personagens, que a gente vai vendo isso. Para ela falar sobre moral, valores, bom ou mal, feio ou bonito, certo ou errado, falar sobre esses grandes temas, para ela, você não precisa de grandes eventos no teu livro, na tua vida, você não precisa de grandes filósofos, grandes pensamentos, você precisa só de uma vida cotidiana, que já é cheia de seriedade e senso de moral. Então, ela vai mostrar em atos do cotidiano, como pintar um quadro, levar o quadro para emoldurar, etc. Ela vai mostrar em pequenas pitadas, assim, naquela vida social da Inglaterra, do século XIX, do século XVIII, desculpe, esses sensos de moral, de honra, de paixão, de amor, de certo, errado, beleza, feio, e ela vai pintar isso de uma maneira incrível. Tem uma passagem aqui que eu quero ler pra você,
que é do livro Sense and Sensibility, e um dos personagens fala o seguinte: I have been a selfish being all my life. Eu fui uma pessoa completamente egoísta toda a minha vida. In practice, though, not in principle. Na prática apenas, não em princípio. Olha que interessante essa frase, né? Eu tenho sido uma pessoa muito... essa selfish a gente pode traduzir como egoísta, mas por outras coisas também. Mas eu tenho sido uma pessoa muito egoísta, né? Minha vida inteira. Mas só na prática, né? Só praticando isso. Não em princípio. Em princípio eu não sou egoísta. Ah, a dualidade, né? Aquilo que eu tava te falando antes do preencher o de fora por dentro. Uma pessoa completamente egoísta que faz as coisas somente pra ela. Você acha que por dentro ela é a mesma coisa, né? Ela demonstra... O fora demonstra exatamente aquilo que tá dentro e fica essa dúvida no ar. E é justamente essas ansiedades da vida comum que vão demonstrando como aquela pessoa... as ações daquela pessoa vão tentando demonstrar pra você como ela é por dentro. E você fica sempre nessa ambiguidade, nesse jogo. Será que ela realmente é assim? Será que não tem chance? Será que eu não posso dar uma segunda chance? Será que essa pessoa não muda? Etc, etc. E aí as ansiedades da vida comum vão demonstrando como a gente pensa, o que é certo, o que é errado, o que a gente deve fazer ou não, o que é moral, o que é justo, o que é bom, o que a gente não deve fazer. O próprio David Hume, ele falando sobre este sentimento, ele diz assim: morality is more properly felt than judged of. Né? A moralidade é mais propriamente sentida como se fosse um sentimento do que julgada. Moral ideas, ideias morais, are instilled not by argument or induction, but by an immediate feeling and finer internal sense. O que ele está dizendo aqui é basicamente que a moralidade, as ideias morais não são instaladas, né? Are not instilled, not by argument. Não são instaladas em você por argumentos de algum filósofo ou de algum juiz. But by an immediate feeling and finer internal sense, né? Por um senso imediato e fino interior. É exatamente isso que ela está mostrando nas atividades de vida cotidiana através dos personagens dela. É um senso de aquilo que você acha que é certo ou que não acha que é certo. Aquilo que você acha que é bom ou acha que é mal. Aquilo que você acha que é bonito ou acha que é feio. Este sentimento vem lá de dentro de você, aquilo que te faz escolher um ou outro, e aquilo que te traz ansiedade na tua vida, aquilo que te traz paz na tua vida. Todos esses sentimentos, todos esses julgamentos ajudam a você criar a constelação daquilo que aquela pessoa é, de como aquela pessoa deve ser tratada, de como aquela pessoa acha que deve tratar os outros e como ela deve ser tratada, do aquilo que ela é quando a gente pede pra ela o que você é, e aquilo que ela responde será aquilo que a gente contrastará com as ações que a gente vê do externo dela. As ansiedades da vida comum só ajudam a gente a pintar de uma maneira mais detalhada aquilo que a gente pensa que uma pessoa é, mas não necessariamente ela é aquilo que a gente pensa que ela é. Mas as ansiedades da vida comum demonstram e são um bom marco pra gente entender como aquela pessoa vai se comportar, o que ela pensa que é certo, o que ela pensa que é errado, etc e tal. Então exatamente é sobre isso que eu quero fechar essa live daqui. Basicamente é uma live fake, né? Uma live gravada. Mas com aquele primeiro capítulo, a primeira linha do capítulo Pride and Prejudice é sobre o que um homem, né, deve fazer para te mostrar que aí paira uma dúvida. Ela não tá fazendo dela, não tá vindo dela, da autora, uma verdade universal. Ela tá deixando pairar no ar uma dúvida. Será que deve ser assim ou não é? Ela tá sendo crítica da própria sociedade. Mas ao mesmo tempo, ela tá te convidando, mas será que ele não deve mesmo procurar uma esposa? E é nessa ambiguidade, nessa ansiedade da vida comum, nessa ansiedade de algumas decisões que a gente tem que tomar, de alguns caminhos que a gente acha que tem que ser certo. Por exemplo, poxa, tem 18 anos, tem que procurar realmente um emprego? Você tem essas dificuldades quando você tá crescendo, né? Poxa, eu sou pai de família, eu tenho que arcar com as minhas responsabilidades, ou não quero formar uma família, será que minha família vai me julgar por isso? Vai me julgar por eu não querer ter filho, etc. Quero trabalhar com aquilo que eu amo, mas será que aqueles que estão em volta
de mim vão me apoiar, vão apoiar o meu negócio, ou vão querer que eu só trabalhe para ter status e ganhar dinheiro? Então, esse tipo de ansiedade da nossa vida cotidiana, ela demonstra realmente quem a gente quer ser e quem a gente é, através das nossas ações, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente julga. E essa aqui é uma boa passagem para você entender isso como ansiedades da vida que, embora pareçam frívolas, no livro dela são pintadas por trás de um fundo bem complexo, em que os personagens, na verdade, são uma casca, em que o interior deles é preenchido pelas ações. E é você que tem que fazer isso, e ela te traz para esse movimento, ela te faz esse convite para você ir preenchendo junto com ela, ao mesmo tempo que você participa dessa sociedade inglesa e você se torna uma pessoa um pouco mais rica e mais compreensiva com as pessoas que estão à sua volta, fazendo exercício para entender cada um dos personagens que ela pinta para você, dessa constelação de julgações de moral, certo, errado, bonito, feio, em que cada um pensa algo diferente e exprime algo que também pode ser diferente daquilo que pensa. Então, a passagem é a seguinte: It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, em posição de uma boa fortuna, deve necessariamente estar procurando uma esposa. Obviamente, ela deixou isso aqui no inglês, né? No inglês no original é muito mais claro como ela deixa, mas ela deixa isso aqui no ar. Ela basicamente está usando isso aqui quase como um tom de pergunta. Será que é uma verdade universal? E aí ela vai introduzir o Orgulho e o Preconceito, que é um dos livros mais bonitos dela, mas é o mais difícil. Se você for usar ele para ler, provavelmente será o último. Mas o que ela quer dizer com isso, são que naquele conjunto histórico que ela está vivendo, aquela ali era uma ansiedade que muitas pessoas tinham, né? Muitas damas tinham, muitas mulheres tinham, caso, não caso, etc, etc. E muitos rapazes também tinham, não tenho posses, como é que eu vou casar e tudo. Então, ela tá pintando para você uma ansiedade da vida comum que demonstrará ao longo do livro o que cada um pensa. E aí você fica na ambiguidade entre o orgulho e o preconceito de ambos os personagens principal do Pride and Prejudice, que é um grande livro, assim, finalizando essa live. Ela é uma grande escritora, gigantesca. E esse é um grande livro também, né? Pra mim, esse é um dos melhores. Eu acho que Emma, pra mim, foi o que mais chamou atenção, e é o mais fácil. Eu recomendo muito a leitura dele. Se você é, digamos assim, nível iniciante do inglês e você quer um desafio, pegue e leia. Pegue os materiais que eu recomendei nessa live. Aprenda as palavras mais frequentes e leia. Se você é uma pessoa que está indo em inglês intermediário e você quer melhorar o teu inglês, você quer passar ele para outro nível, siga a tabela de leitura, comece por Emma, depois vai para as leituras mais fáceis. Uma grande escritora, você vai se deleitar muito. E se você é uma pessoa de nível avançado e você nunca experimentou ela, é uma chance de você crescer, não somente no teu inglês, mas também como pessoa. Bom, então para finalizar essa live, eu quero te falar um fato curioso. O livro dela os livros dela são tão interessantes que eles eram recomendados para soldados feridos durante a guerra. É um livro que traz uma certa paz. E daí vem a armadilha que você tem que fugir. Ela não é uma escritora de frivolidade. Você mora, poxa, Elias, eu vou ler o livro, não vi nada ali. Só tem frivolidade, só tem coisa de gente rica, né? Da sociedade inglesa do século XVIII. Você tá perdendo as chaves de leitura que eu te dei. A primeira chave de leitura é criação dos personagens por fora, não por dentro. Aquilo que eles falam, aquilo que eles fazem demonstra aquilo que eles são por dentro. Mas muitas vezes essa arte de não ditos, dela não dizer o que tá por dentro aí, de você ter que preencher, demonstra algumas coisas bem interessantes, como na verdade aquela pessoa que falava determinada coisa, que agia de determinada maneira, acaba se voltando contra você. Foi até as analogias que eu fiz sobre pessoas que são, né, que afastam os outros, pessoas que são difíceis de lidar, mas geralmente são pessoas que internamente sofrem muito, que são pessoas machucadas, que precisam de ajuda, da sua ajuda. Quando ajuda as pessoas são passarinhos, né? Da ideia do passarinho. A pessoa por trás, ela por fora parece mega carrancuda, mas por dentro é uma pessoa frágil, como um passarinho pequeno que deve ser ajudado. É exatamente isso que ela mostra. Jane Austen mostra, por exemplo, no livro Emma, que é um livro muito bonito. Ela mostra exatamente isso. A Emma é uma personagem carrancuda, não gosta de que nada seja mudado. Todo mundo tem que se manter nas suas posições sociais. Ela quer casar os outros, não quer ver nada disso na vida dela. Ela acaba se apaixonando por uma pessoa que é de ranking social superior a ela e acaba se entregando ao amor, obviamente. Aquela pessoa carrancuda foi
completamente desmantelada, completamente derretida. Essa é a arte de não ditos, que ela busca fazer você entender, busca fazer você participar dessa história, participar dessas dualidades e entendendo e construindo os personagens por dentro, por aquilo que eles fazem por fora e, obviamente, em um contexto de ansiedades da vida comum. Ansiedades que lá na Inglaterra do século XVIII eram umas, mas a gente pode trazer também pelo nosso contexto. Todo mundo vive ansiedades, preocupações. Poxa, será que eu vou poder pagar a conta amanhã? Não vou poder? O que eu faço? O que eu não faço? Que decisão eu tomo no meu trabalho, na minha vida, no meu relacionamento? E dessas decisões, essas ansiedades... na nossa vida cotidiana nós temos um profundo senso de moral, um profundo senso do que é certo e o que é errado, e a gente faz isso através daquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente acha que é melhor fazer, e ela demonstra como os personagens são e as reviravoltas que eles dão exatamente num contexto social da vida comum, da vida cotidiana. Ela não fala de grandes temas usando grandes eventos, ela fala de grandes temas como moral, certo, errado, beleza, correção, ascensão e declínio social. Ela fala sobre todos esses grandes temas em pequenos eventos. E eu te convido então a ler Jane Austen, que é uma beleza, é muito bem escrito e o inglês dela é perfeito de ser lido, é como se fosse uma porcelana fina. É muito bem escrito, é muito bem escrito. Bom, fica a minha live de contribuição então. Para principalmente as pessoas que estão no inglês intermediário, querem passar para o avançado, e pessoal do avançado ou pessoas que gostam de um desafio. Sou eu, fico por aqui e obviamente a gente se vê na próxima live.